Boa noite, amados. Com alegria, nós começamos o nosso culto online pelo Facebook da Primeira Igreja Batista de Cardoso. Hoje é dia 30 de abril de 2020, último dia do mês de abril. Na alegria, nós estamos juntos. Estamos usando uma série de conferências falando sobre o livro de Apocalipse. Hoje nós estamos no estudo número 5 e nós vamos falar sobre, concluir o que nós temos para falar sobre as correntes escatológicas. Nós falamos na primeiro dia de estudo, falamos sobre amilenismo, depois pré-milenismo histórico e hoje vamos falar sobre pré-milenismo dispensacionalista e pós-milenismo. Irmã Carla, seja bem-vinda, Deus te abençoe sua família também, com certeza estamos juntos. Nós vamos iniciar o estudo desta noite e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20, versos de 7 até o 10. Amados, o que eu tenho feito nesses estudos de terça-feira, eu tenho falado com os irmãos, e eu gostaria muito de, nessa noite, iniciar com os irmãos, para que os irmãos comecem a entender qual é a nossa vontade, é aguçar nos irmãos a seguinte pergunta: como será na volta de Cristo? Haverá um reino milenial? Como? Terá um milênio mesmo? Será real, literal? Eu gostaria muito que você, ao terminar esses estudos, você tivesse essa resposta para você. Uma outra coisa também eu gostaria que você fizesse, é que você tivesse a sua interpretação sobre a corrente escatológica. Por que eu estou falando isso? Porque não será um problema você pensar diferente do pastor ou de um outro irmão. Porque todas essas 4 correntes escatológicas, elas levam e atendem à premissa de que Jesus morreu por nós, por nossos pecados, veio para nos salvar. Jesus vai voltar, o mundo jaz no maligno, o diabo é nosso inimigo, vai ser derrotado finalmente quando Jesus voltar na sua segunda vinda e nós vamos viver eternamente com Cristo. Então, essas ideias e esses propósitos do estudo, eles são únicos. Todas as correntes escatológicas pensam dessa forma. Por isso, que o pastor Jales não quer passar para você a visão que eu tenho apenas, mas a visão que a Bíblia nos dá, e você pode interpretar e estudar a Bíblia da sua forma. Nessa noite nós vamos então fazer o estudo 5. Que Deus abençoe você e te dê essa condição de aguçar essa vontade em você. Diz assim o texto, Apocalipse capítulo 20, versos de 7 até o 10. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número destas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Amém? Que Deus abençoe Lucimar, abençoe a Neuza, sejam bem-vindos. Nós vamos então iniciar falando sobre o pré-milenismo dispensacionalista. Qual a diferença dele para o histórico? Primeiro, no histórico, nós temos uma vertente que crê em um único fato, já em um único evento, vamos falar assim. No dispensacionalista, nós vamos ter fases. A ideia do pré-milenismo, tanto o dispensacionalista quanto o histórico, é a mesma. Jesus vai vir e vai reinar durante 1 milênio. Irmão Sebastião, seja bem-vindo. Com o seu povo, depois vai julgar as nações e vai nos levar para o céu. Porém, a diferença é que vamos passar pela tribulação. Quanto tempo será essa tribulação? Há uma diferença de entendimento essas duas linhas. Primeiro, o histórico crê no arrebatamento e a segunda vinda de Cristo ao mesmo tempo. Quando nós falamos de pré-milenismo histórico,
nós falamos isso na semana passada, eles creem que o arrebatamento e a vinda de Cristo é ao mesmo tempo. Já o dispensacionalista não. Ele crê que Jesus Cristo vai vir, invisível, sem ninguém saber, arrebatar a igreja, vai ter, então, a perseguição, vai ter, vamos falar assim, a dificuldade e os problemas aqui na terra, e aí depois disso, Jesus volta e vai, então, reinar por 1000 anos, e depois julga o diabo e os povos ou as pessoas que não aceitaram a Cristo, faz o julgamento final e vai, então, o juízo final e vai para o céu, nos levando para lá. Madriano, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Então, há uma ligeira diferença entre eles dois. Não é tão grande, mas ela é importante porque algumas pessoas podem dizer que pensa dessa forma. Deus seja bem-vindo, Deus te abençoe. Enquanto no pré-milenismo histórico a situação do mundo tende a piorar, olha só que interessante isso. Para o histórico, o mundo vai só piorando. No pós-milenismo, é interessante isso, a situação do mundo, conforme o avanço do evangelho, só melhora. Nós vamos então hoje estudar pré-milenismo, dispensacionalista e o pós-milenismo. Para o pré-milenista, a situação só vai piorando, até Jesus Cristo voltar. Para o pós-milenista, não. Por quê? Para o pós-milenista, nós, cristãos que vivemos aqui, vamos pregando o evangelho vai crescendo, vai criando raízes, vai inundando as cidades, os povos, os países, as pessoas. E interessante que alguns se apegam em Mateus 28:20, né, pregar o evangelho a toda criatura, e outros textos nós temos, de por todo mundo pregando o evangelho, Marcos também fala o mesmo texto, e outros. E entende que esta é uma vertente que nos obriga a entender que o mundo vai melhorar. Mas a pergunta é, o mundo tem melhorado? Essa é a resposta que eu gostaria que você desse. Para você também pode colocar aqui conosco no Facebook. O Covid-19 é uma resposta de melhora do mundo como crente? É o avanço do evangelho realmente que tem feito o mundo melhorar? A ideia do pós-milenista é dessa forma. No dispensacionalismo, ou seja, no dispensacionalista, a crença está em um arrebatamento antes da tribulação. Interessante, eles acreditam que Jesus vai vir em secreto, nos arrebatar, pastor El, seja bem-vindo, Deus te abençoe, nos arrebatar, e as pessoas vão viver aqui na terra, vai ter o milênio, aí sim, Jesus volta para reinar com o povo dele aqui. Mas interessante, primeiro faz o arrebatamento. Deus, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Trazendo para um texto bíblico, interessante isso aqui, porque a Bíblia tem que dar... quando nós falamos que todas essas 4 linhas, Meg Moore, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Quando nós falamos que todas as linhas escatológicas têm sentido bíblico, você pode não concordar com uma delas, você pode, claro, se você concorda com uma, você discorda das outras 3, vamos falar assim. Mas todas têm que ter base bíblica. Abra a sua Bíblia lá em Isaías 61. Olha só qual é o texto que eles se apegam para poder confirmar isso, dar essa posição, esse posicionamento que eles têm. Isaías 61, verso 2 diz assim: para que Jesus veio? Para que veio o servo? O Espírito do Senhor está sobre mim. Aí vai falando, olha, no verso 2, a apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? O ano aceitável do Senhor é a vinda de Cristo aqui na terra. E o dia da vingança do nosso Deus. Que dia é esse? Então, para eles, a história ou as profecias aconteceram, estão acontecendo e vai acontecer. Então, o dia aceitável do Senhor, a vinda de Jesus. O momento do julgamento, o futuro. Essa é a visão que eles têm, que ainda não se cumpriu. Precisamos, então, ter esse entendimento, porque biblicamente está ali. Eu não posso dizer que não é bíblico. Um outro ponto, para os dispensacionalistas, estarão juntos no milênio Israel, nação, a igreja e outros povos. Olha só, incrédulos. E por isso Satanás será solto e enganará a muitos novamente, porém será destruído. Interessante que na visão do
pré-milenista dispensacionalista, no milênio literal, que vai ter aqui na Terra, vamos estar nós, o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, os crentes no Senhor Jesus, vão estar Israel como país, como nação, e vai estar também todos os incrédulos aqui na Terra. Tem sentido também. É um texto, é uma ideia bastante lógica. E Satanás vai ser solto e vai continuar enganando, o que ele já vem fazendo, continuar enganando pessoas, vai conseguir enganar, e aí depois ele é então derrotado. Se nós olharmos as coisas que nós temos visto, o caminho tem sido bastante nesta linha mesmo, né? Na visão dos dispensacionalistas, como é que funciona as coisas? Olha, a era da igreja volta a ser dos crentes. Então, nesse período, antes do milênio, Cristo volta, nos arrebata, e aí temos um julgamento. Aí, depois desse momento, nós temos 7 anos de tribulação, baseado em texto bíblico. Nós vamos ter 7 anos de tribulação aqui, mas o crente, salvo em Jesus, não vai estar aqui. Nós não vamos viver esse momento. Depois voltamos, Cristo milênio, nós vamos reinar aqui na terra, então, por 1000 anos. E aí depois o julgamento dos incrédulos e o estado eterno ou a vida eterna com todos. O dispensacionalista, irmãos, eles creem basicamente em 7 dispensações. A origem da palavra dispensacionalista é períodos, fases, eventos. Quais são esses 7 eventos? Alguns estudiosos chegam a falar até 37 eventos. 37 períodos, ou microperíodos. Mas nós não vamos trabalhar isso, vamos trabalhar 7. Bom, primeiro, olha só, primeiro, e todos eles com sentido bíblico, todos eles com origem bíblica. O período, a dispensação da inocência. Adão e Eva. Interessante que é verdade. O começo do mundo, nós vivemos o período da inocência. Adão e Eva sem pecado nenhum. O segundo, o da consciência. Claro, quando Eva pecou, Adão pecou junto, aí há um momento de consciência do pecado, Deus expulsa do jardim, e aquele momento até o dilúvio, esse período, essa dispensação. O terceiro, isso foi até por volta do ano 1600, deu 1650 anos mais ou menos da criação do mundo até ali. Depois, o terceiro, o governo humano, do final do dilúvio até o início de Abraão. O humano, o homem, decidindo as coisas, fazendo e caminhando. Ali nós temos a Torre de Babel, temos definições de como querer chegar ao céu, que nós vemos na Torre de Babel. O quarto período da dispensação, é o da promessa, de Abraão até o início do Êxodo. Deus faz uma promessa e um pacto com Abraão, que aquele seria o povo dele, que aquele povo iria viver sob os cuidados dele na promessa, mas precisaria seguir as suas leis, as suas regras, a adoração de um único Deus, e nós vemos que depois não foi isso que aconteceu. O quinto período, a quinta dispensação, a da lei. Interessante que quando fala em lei, já logo voltamos a Moisés, e é verdade, por volta de 1500 anos até Cristo. Olha só, nesse período, nós vemos ali do momento do Êxodo até Cristo, aquele momento de reis, idolatrias, a mão de ferro de Deus sobre o povo, corrigindo, consertando, acertando as ações que o povo estava tendo de errado, né? E depois o sexto período, a dispensação da graça. É essa que nós vivemos hoje. É aquela que é de Cristo, o nascimento de Cristo ali dessa nossa era até hoje, ou até o arrebatamento. Quando vai ser o arrebatamento? Aí não há uma condição exata, porque nenhum deles fala isso como uma data exata e nem pode falar. Mas a dispensação da graça é a que nós vivemos hoje. E ela vai até o arrebatamento. E depois o último, a do reino milenar, que aí vai ser o reino na terra, julgamento, juízo final e vida eterna com Deus. Então, a ideia do pré-milenismo dispensacionalista, ele difere basicamente do histórico, porque ele tem períodos bem claros. Ele entende que Cristo vai vir à terra, arrebatar os salvos, vai ter 7 anos de tribulação que nós não vamos participar,
Nós não vamos participar desse sofrimento. Então, com certeza não é agora. Para essa linha de entendimento teológico, nós não estamos vivendo esse momento. Porque senão nós não estaríamos aqui. Olha só como é que nós temos que interpretar bem isso. Se eu fosse um dispensacionalista, eu teria certeza que agora não é o momento do arrebatamento, porque eu não fui arrebatado ainda e nós não estamos vivendo. O sofrimento agora é apenas o normal do dia a dia, aquilo que nós vivemos para até sobreviver. E falando agora sobre o pós-milenismo, para a gente concluir esse estudo de hoje, Massandra, seja bem-vinda, Deus te abençoe. O pós-milenismo, nós podemos dizer que nós temos 4 linhas que nós estamos estudando. Vamos fazer um resumo no final. O amilenismo, pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista e o pós-milenismo. Podemos dizer que esses dois aqui, até por ser pré, tem bastante a ver. E esses dois aqui, o amilenismo com o pós-milenismo, também tem. Mesmo sendo um crendo que não há milênio, José, você é bem-vindo, Deus te abençoe, irmão Júlio, Deus te abençoe, que é o amilenista, mas a visão do pós-milenista também é bem parecida em algumas coisas, em alguns pontos. Nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. No caso do pós-milenista, ele não interpreta literalmente o milênio, assim como o amilenista. Ele entende o seguinte: as profecias não cumpridas, as que foram cumpridas é fato, é história, aconteceu. As que estão cumprindo é fato, é história. Mas as que não cumpriram ainda, as do futuro, as profecias futurísticas, né, vai acontecer, elas podem ser realidade ou não, pode ser simbólico. Por exemplo, 1000 anos significa um longo período de tempo, mas não significa necessariamente 1000 anos para o pós-milenista. Não seria 1000 anos, tipo de 2000 a 3000, de 2020 a 3020. Não é essa a visão. Creio na volta de Cristo visível em um único evento. Lembra que eu disse que o dispensacionalista acredita que Jesus vai vir, nos arrebatar, teremos 7 anos de tribulação e depois Cristo volta para reinar? O pós-milenista não. Cristo vai voltar e aí nós vamos ter o evento após o milênio. E o milênio seria o quê? Seria o período todo que nós estamos aqui. Não seria exatamente 1000 anos. Não é literal. Uma outra coisa que creem os pós-milenistas, creem que o anticristo são todos que perseguem e se opõem ao crescimento da igreja na Terra. Eu disse que, lá no primeiro estudo, que o amilenista, ele acredita que já surgiram vários anticristos, mas que o anticristo, que a Bíblia retrata, ainda não surgiu. Para o pós-milenista, não vai ter esse anticristo, aquele que seria o líder dos líderes da maldade, da ruindade, de fazer mal ao homem. Não, vão ser vários anticristos ao longo da história aqui na Terra. O pós-milenista crê que o milênio avança junto com o crescimento da pregação do Evangelho. Interessante isso aqui. Onde a maioria das pessoas serão convertidas e a plantação será de trigo e não de joio. Se você for lá em Mateus 13, 24 a 30, você vai interpretar isso. A base deles, por exemplo, sobre essa linha de crença é de Mateus 13, de 24 a 30. Por quê? Porque lá fala sobre o joio e o trigo. Jesus planta trigo? Não. O texto diz isso. Quem plantou o joio? Não. Jesus planta o trigo. Quem planta o joio é o inimigo. Então, nesse período, na visão do pós-milenista, não vai ter joio, porque Jesus só planta trigo. A profecia de Jesus em Mateus 24, 1 e 2, uma outra coisa interessante, eles entendem que é preterista, é do pretérito, é passado, já aconteceu. Vamos abrir lá, Mateus 24, ali o texto bíblico vai nos falar sobre, está falando sobre a visão e acontecimentos próximos ali ao julgamento, na ideia de escatologia. O sermão profético começa assim, o Mateus 24. Olha como diz o verso 1 e 2, Mateus 24, 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, os irmãos vão se lembrar desse texto. Ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos. Se você for lá em Marcos, Lucas, também vai dizer a mesma coisa, da mesma forma. Diz assim, ó, iam os seus discípulos, e eles falaram assim, vou mostrar a construção do templo para o Senhor, para Jesus. E aí Jesus responde, ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Bom, se nós formos pela forma literal,
nós tivemos 3 destruições do Templo de Jerusalém. Um em 500 e pouco antes de Cristo, quando a Babilônia destruiu Jerusalém. Depois, o segundo, nós temos em 70 depois de Cristo, quando nós vemos pelos romanos a destruição, pelo governador, a destruição do Templo de Jerusalém. Destruiu quase, quebrou o muro, destruiu bastante coisa. E depois, em 135 depois de Cristo, o imperador Adriano destruiu por completo Jerusalém. Construiu lá uma outra cidade, fez altares a outros deuses. Júpiter, por exemplo, que eles acreditavam muito, Saturno. E aí, realmente, Jerusalém, o templo, ficou destruído. Para os que acreditam dessa forma, os pós-milenistas, eles creem dessa forma. Irmão Francisco está online, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Eles acreditam, então, que já se cumpriu essa profecia, por exemplo, Mateus 24, 1 e 2. Naquele período de 70 depois de Cristo e depois em 135. Tanto é que até hoje não foi reconstruído o Templo de Jerusalém. Lá tem o Muro das Lamentações e só, não tem mais nada ali de construção. Creio que o milênio não literal será estabelecido na terra pelos cristãos e depois Jesus Cristo voltará. Interessante que os pós-milenistas, diferente do amilenista, o amilenista não tem milênio, mas o amilenista crê que nós somos o reino de Deus aqui na terra. Desde quando Jesus veio, esse foi o primeiro estudo que eu falei com os irmãos, desde quando Jesus veio, deu a sua vida, nasceu virginalmente por Maria, depois cresceu, pregou o evangelho, Mateus 4, 23 fala chegado o reino de Deus, e depois Jesus é crucificado e morto e vai aos céus. Assunto aos céus. Nesse momento, alguns crentes em Mateus 4, 23 começou o reino de Deus aqui na terra, para o amilenista. Já para o pós-milenista, não. O pós-milenista crê que nós estamos caminhando com o evangelho, pregando o evangelho, anunciando Jesus, vivendo Jesus, falando de Jesus, e aí estamos caminhando com esse milênio até Jesus voltar aqui na terra. Então, essas 4 linhas escatológicas, 4 linhas de interpretação, a Marlene falou assim, Jades, eu acho que está muito difícil para entender, está mesmo, porque ela não é fácil. Quando a gente ouve uma pessoa falando sobre essas linhas de entendimento, o mais importante, eu gostaria que os irmãos saíssem daqui nesse estudo, né? Hoje nós vamos terminar essa linha e vamos, na próxima tinta, só trazer as informações, por exemplo, quem são os 24 anciãos, o que é o número 666, o que são os 144 mil. Nós vamos trazer tirar algumas dúvidas dos irmãos, e nós também, claro, para nos aprendermos mais. Mas hoje terminamos as linhas de entendimento escatológico. Bom, finalizando esse estudo de hoje, com essas 4 linhas, vamos então fazer um resumo sobre elas, sobre os milênios, e são as mais aceitas, né? Pastor Jades, eu vi que existe uma linha pré-milenista progressiva. Existe. Pré-milenista progressiva tribulacionista. Existe. Mas isso tudo está dentro do pré-milenismo. Então nós não vamos entrar nessa linha, senão a gente acaba ficando muito longo, e não é essa a ideia. Se você entender que você é pré-milenista, comece a buscar quais dessas linhas. Sobre o amilenismo, pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista e pós-milenismo. Vamos ver como é que vai ser, qual é a visão de cada um deles. Bom, pós-milenismo, mais conhecidos, vamos falar sobre as pessoas mais conhecidas. Jonathan Edwards e John Owen, 2 grandes teólogos. Edwards é um puritano que tem grande base de teologia para nós, nos ensinou muito, deixou muita coisa para nós como teólogos, como crentes para aprender. Os pré-milenistas dispensacionalistas mais conhecidos, tem outros. Scofield é um inglês e excelente escritor, e Norman Geisler, um americano que viveu até pouco tempo, até o ano passado. Nós temos na área da teologia, quem fez teologia, estudou, sabe que os livros de defesa da fé, de apologética, claro,
ele tem uma linha vasta nessa área, escreveu pelo menos 4 grandes livros sobre apologética, porque ele é muito bom nessa área. Bom, e o resumo de cada uma dessas linhas? Vamos lá. Primeiro, amilenismo. Lembrando para os irmãos, o A é o prefixo de não, negatividade. Então, sem milênio. Para o amilenista não existe milênio. Bom, amilenista, como é que funciona? Jesus veio aqui na Terra, implantou o reino dele, nós vivemos esse milênio simbólico, nós estamos vivendo agora esse milênio. Esse milênio agora é o que nós estamos vivendo do reino, que para os amilenistas é o reino de Deus, o reino que não é literal. Depois vai ter a segunda vinda de Cristo, o juízo final e a eternidade. Então, se você entender que você é amilenista, a sua visão é essa. Jesus veio ao mundo, pregou o evangelho e implantou o reino. Nós vivemos o reino aqui, Jesus vai voltar, vai ter o juízo final e vai nos levar para a eternidade. Não vai ter um milênio de 1000 anos efetivo aqui na Terra. Segundo, pré-milenismo histórico. Resumo. Jesus veio à Terra. Depois temos a tribulação. Aí nesse período que nós estamos vivendo aqui, é um período de tribulação. Segunda vinda de Cristo. Aí Jesus vem, nos arrebata para governarmos com ele. Tem um milênio literal. E durante 1000 anos vamos governar aqui na Terra. Juízo final e eternidade. Se você acredita no pré-milenismo, essa é a sua visão. Depois, o pré-milenismo dispensacionalista. Jesus veio à Terra, depois ele vai voltar, nos arrebatar em 7 anos de tribulação aqui na Terra. Volta de Cristo com a igreja, aí nós voltamos junto com ele. Vamos reinar por 1000 anos aqui, depois do juízo final e a eternidade. E o último, o pós-milenismo. Jesus Cristo veio à Terra, vivemos a era da igreja, que seria, vamos dizer, o milênio, a segunda vinda de Cristo, juízo final e eternidade. Sabe, amados, eu tenho falado isso com os irmãos, falei isso desde o primeiro estudo, que nós sabemos pouco sobre a Bíblia, sabemos pouco sobre o livro de Apocalipse, e eu quero nesses próximos períodos, próximos meses, talvez até anos, não sei, conhecer um pouco mais e falar um pouco mais sobre o Apocalipse, porque Jesus vai voltar. Se Jesus vai voltar para reinar 1000 anos conosco, vai depender da sua crença na linha escatológica, na corrente escatológica. Mas Jesus vai voltar, é fato, para mim, para você e para qualquer um que acredita na Bíblia. Nós precisamos interpretar que Jesus vai voltar. E eu gostaria muito de estar com o Senhor Jesus lá no céu. Gostaria muito que você estivesse conosco. Catitu, seja bem-vindo, abençoe. Mazenaí, uma alegria estarmos juntos. Deus abençoe você e sua família. Amados, Apocalipse 21, para a gente chegar, estamos concluindo já o estudo da palavra desta noite. Apocalipse 21, verso 6 até o verso 7. Diz assim o texto. Vamos ler do 4 até o 7. Apocalipse 21, do 4 ao 7. Olha a palavra do Senhor, já no final dos tempos, crendo que tudo vai acontecer de acordo com aquilo que realmente é a vontade de Deus, mas nós cremos. Como é que é a sua crença? Aproveita aí para entender. Diz assim o texto. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá mais. Já não haverá luto nem pranto. Amados, com a volta de Jesus, e conosco morando com Ele, não vai haver mais sofrimento. Não tem Covid-19, não tem gripe asiática, não tem gripe aviária, não tem nada. Mas, Fana, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Quando Jesus voltar, não vai haver luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Sabe o que Jesus quer fazer de novo nesta noite? A sua vida. Para que você tenha uma nova vida, uma nova caminhada
uma nova experiência com Jesus. E nós não estamos falando aqui de nova salvação, porque se você é salvo, salvo uma vez, salvo para sempre. O que eu estou falando aqui é de intimidade com Deus. E se você não tem a sua vida guardada por Jesus, é momento de fazer isso. E ele continua dizendo, e acrescentou, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei a graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém? Que nessa noite você possa interpretar a sua vida na área de escatologia, do jeito que você entender. Fique à vontade. Entenda do seu jeito. Amilenista, pré-milenista histórico, pré-milenista dispensacionalista, pós-milenista. Mas o mais importante é entenda que Jesus vai voltar e que Ele quer que você seja um desses daqui. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei seu Deus e Ele me será filho. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe o restante de quinta-feira na sua casa. A irmã Ildina, nossa diaconisa, está na igreja. Eu não fui à igreja hoje, eu estava tossindo um pouco, fiquei um pouco preocupado, não gostaria de ir, então não fui. Mas estou bem, os irmãos estão vendo que eu não tossi nada, não estou com febre, não estou... eu acho até que foi o ventilador que a Marlene deixou ligado e eu acabei pegando muito vento na noite anterior. Mas eu quero crer que em breve nós vamos estar com a nossa igreja aberta, participando dos cultos com os irmãos, engrandecendo a Deus ali. Se prepara para uma nova caminhada com Cristo. Esse momento de quarentena é um momento de você refletir sobre a sua vida e falar assim, eu quero uma mudança. Não está bom do jeito que está. Eu quero ser esse vencedor que Jesus está falando aqui. Eu quero que Ele me enxugue as lágrimas. Se você está passando por alguma tribulação, alguma dificuldade, esquece essa dificuldade do Covid-19, que são todos nós que estamos passando. Você pode fazer um pedido de oração na nossa igreja, para um dos irmãos, todos os dias às 8 horas, às 20 horas. Nós estamos orando por nossos vizinhos, amigos, familiares, por nossas vidas. Podemos orar por você. Feche os seus olhos aonde você está agora, e nós vamos clamar por sua vida. Conversa um pouquinho com Deus. Aquilo que você tem passado, fala com Deus agora. Senhor, nós te agradecemos, porque há uma oportunidade, primeiro, de aprender da tua palavra, de interpretar a tua palavra, e pedimos ao Senhor que possamos aprender mais e mais. Se nós não alcançamos o necessário para os irmãos que nos acompanharam nesses dias, eu peço ao Senhor que nos dê mais entendimento e abençoe esses irmãos. Coloque a mão sobre a vida deles, abençoe esse restante de quinta-feira, o restante de semana, que a sua vida seja guardada pelo Senhor. Que nós possamos nos reunir lá no céu, como diz o texto que nós lemos, o Senhor nos enxugar toda lágrima, porque não vai haver mais sofrimento. Mas que nossa decisão seja agora, pelo Senhor e por uma nova vida em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo final de semana. Domingo, 10 horas da manhã, estaremos na igreja, fazendo estudo do livro de Atos, sobre a vida de Paulo. O estudo é maravilhoso dessa semana, vai ser o estudo 5. E domingo à noite, uma palavra de conforto para a sua vida, às 19 horas. Se você precisar de orar, conversar, vá à igreja, nós vamos estar juntos. A igreja ainda não está aberta para culto público, mas eu posso receber o irmão, receber você. Se você quiser ter um encontro, já teve um encontro com Jesus, quiser tomar uma decisão, fale com o pastor Jales, me liga, nós podemos orar juntos. Que Deus te